Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas ao nosso quarto capítulo. Mais um dia na presença de Deus, entregando esse momento, o nosso dia, a nossa manhã, a nossa vida. A Deus, bom estar aqui com vocês. E que bom que vocês conseguiram estar aqui também. Vamos orar? Dar início ao nosso tempo precioso. Deixa eu fechar aqui o microfone de vocês. Feche os seus olhos. Quem pode? Tem gente já dirigindo aí. Nayara, linda. Feche seus olhos. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, porque as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor que é liberado sobre nós. Obrigada, Pai, pela tua presença no meio de nós. Obrigada pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que nos guia a toda a verdade, que nos direciona, que nos protege todos os dias. Obrigada, Pai, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que possamos sempre nos lembrar que somos templo do Espírito Santo. Obrigada, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Obrigada porque temos uma casa. Obrigada porque temos uma morada. Obrigada, Senhor, porque temos saúde e podemos hoje acordar nessa manhã e termos, Senhor, o privilégio, uma nova oportunidade de fazer diferente. Obrigada, Pai, pelo alimento que é posto em nossas mesas. Oh, Senhor, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem providenciado diariamente aquilo que é necessário para que possamos viver. Obrigada pelo nosso trabalho. Obrigada, Pai. Nós temos tantas coisas para agradecer, tantas coisas para agradecer, que ao longo desse dia seja isso que passe por nossa mente e seja refletido em nossas ações, porque não há gratidão verdadeira e genuína que não possa ser demonstrada. A verdadeira gratidão, Pai, flui de nós através de ações, de comportamentos congruentes com aquilo que pensamos e sentimos. Molda, Senhor, o nosso caráter. Molda, Senhor, o nosso caráter. Tu tens liberdade, Pai, de entrar, fazer morada em nosso coração e sondar o nosso coração, para que as nossas raízes sejam curadas e restauradas em Ti. Toma o teu lugar nessa manhã, no meio de nós. Consagramos os nossos pensamentos, elevamos os nossos pensamentos cativos ao teu trono, para que nossa mente esteja atenta a tudo aquilo que iremos ler e aprender nessa manhã. Obrigada, Pai, pela tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Tchau, vai com Deus. Em nome de Jesus, gente. Amém, amém. Vamos lá, a nossa leitura. Opa, a nossa leitura dessa manhã. Capítulo 4. A palavra nos encontra. Texto, Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. No processo de cura das nossas raízes, pode ser que você se sinta tentada a orientar-se pela palavra dos outros.
Essa é uma batalha que todos iremos enfrentar. Muitos terão opiniões a seu respeito e lhe dirão o que fazer. Atenção às mulheres, que isso é muito característico de nós mulheres, que se ofendem com tudo aquilo que escutam. Quando nós estamos muito feridas na alma, a opinião dos outros importa mais do que qualquer outra coisa. A opinião do marido destrói a mulher. Mulheres feridas em sua alma, por não ter tido, às vezes, amor e atenção dos seus pais, acabam transferindo, principalmente quem não teve muito amor do papai, tá? Acaba transferindo isso para o marido. E aí a opinião do marido é tudo. Você quer agradar o marido, você quer seguir a orientação do seu marido. E às vezes, por essa carência, você deixa até de ouvir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, porque o teu marido não está a favor. Isso é sério, tá? No meio de nós. Nós mulheres, às vezes, por conta dessa carência emocional, a gente silencia. Era nós, né? E isso é um processo de cura, tá? Isso é um processo. Se o marido fala um pouquinho mais alto, aí já, ai, volta para a concha, volta para o quarto, volta para a coberta. Então, esse capítulo 4, só esse início aqui, a gente já percebe o quão profundo ele mexe com a gente. Palavras. E aí nós temos que nos atentar quais as palavras que nos paralisaram e nos colocaram num lugar escondido na nossa infância, que foi dito pelos nossos pais. Voltando à leitura. Muitos terão opiniões a seu respeito e lhe dirão o que fazer. Alguns deles estarão em sintonia com o seu coração, outros não. Entenda algo: algumas pessoas permanecerão em sua vida, mesmo que não estejam sincronizadas ao que você está vivendo. Elas ficaram lá atrás, e as palavras delas estão com os ponteiros atrasados. São palavras que não têm conexão com o tempo de hoje. Seja como for, caminhar de acordo com as expectativas alheias não é fácil. Não caminhe de acordo com as expectativas dos outros. Você é livre em Deus para cumprir o propósito que Deus colocou no teu coração. Não caminhe de acordo com expectativas dos outros. Deixa essa palavra entrar no seu coração. A expectativa que você deve honrar é aquela que Deus tem a teu respeito. Você não tem compromisso com pessoas. Você tem compromisso com a sua casa, claro. Mas se você está debaixo da unção e da mão poderosa de Deus, sendo orientado pela palavra, você vai honrar a tua casa. Mas primeiro Deus em sua vida. Costumo dizer que ter uma bússola é importante nessas horas. É por esse motivo que andar sob a orientação da palavra de Deus é crucial em nossa jornada. Ao invés de bússola, eu gosto muito de falar que a palavra de Deus para mim é o Waze, né? Antes de eu sair de casa para ir a qualquer lugar, eu geralmente tudo no Waze ou no GPS. Então, a palavra de Deus, ela deve ser esse, essa ferramenta, esse instrumento poderoso. É meu Waze. Eu não saio, se eu não sei aonde ir, se eu não sei como chegar, eu consulto o Waze. Eu consulto o GPS. GPS eu não gosto não, aquele Maps, né? Não gosto do Maps, não, mas eu vou lá no Waze. Então, assim, a palavra de Deus, isso que nós estamos fazendo hoje, né? Primeira hora do nosso dia, sempre para dentro e para o alto, é fazer essa consulta. O que que eu vou viver hoje, Deus? Eu não sei o que que eu vou viver, mas o Senhor sabe. Ilumina os meus olhos, os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender
a decisão que eu preciso tomar. A palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho, ela é luz para o nosso caminho. Você já acendeu a lanterna do seu celular em um lugar escuro para saber onde estava pisando? Eu já. De manhã, quando eu acordo, quando eu esqueço de deixar minha roupa pronta, inclusive no dia anterior, eu pego o celular, a lanterna, vou lá na minha gaveta e falo, eu quero aquela roupa ali, qual que é, cadê, onde está, para não acender a lâmpada. Então, é luz para a nossa vida. A lâmpada, quando nós estamos num lugar escuro, é a que facilita a gente escolher as coisas. Guardadas as devidas proporções, é o que a Bíblia faz. Ilumina o terreno sob os nossos pés e mostra buracos ou obstáculos que podem nos levar ao tropeço ou queda. O contrário também é verdade. Se caminhamos sem a luz das Escrituras, então significa que estamos sujeitas a cair em ciladas, a ser enganadas ou a nos perdermos pelo trajeto. Mulher, é essencial que você crave uma verdade no seu coração, que é a base desse livro. Se possível, passe-a para o papel e cole em um lugar visível, no espelho do banheiro, na porta do armário ou da geladeira. Agora eu quero que você escreva isso se você estiver anotando. Escreve em um papel, pega um post-it, anota isso em algum lugar. Raízes não podem ser tratadas no escuro. E se você puder, anota essa frase e escreve ela lá no nosso grupo, que algumas meninas, né, a Nayara aqui, por exemplo, está dirigindo, ela não vai conseguir anotar. Anota essa frase e posta ela lá no grupo, em letras garrafais. Raízes não podem ser tratadas no escuro. A luz revela o que está oculto e escondido. E nenhum tratamento de raiz pode ser paliativo. Para isso, a palavra de Deus, que é o fundamento do nosso edifício, precisa ter liberdade e acesso irrestrito para vasculhar cada fragmento do nosso ser. Jesus contou em Mateus 7, 24 e 29, a parábola de duas casas, uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. Um de seus propósitos era demonstrar a importância dos alicerces. Marca isso no seu livro, Alicerces. Alicerces são os fundamentos, aquilo que vai dar base. Eu quero te perguntar uma coisa: quais são os alicerces da sua vida? Se eu perguntar para você assim, as suas decisões hoje são guiadas, baseadas em quais valores? Porque nós somos, toda decisão que a gente toma na vida, né? Decisão muda destino. Então, toda decisão que eu tomo na minha vida, ela é fundamentada em algo. E qual que é o fundamento da minha vida? Senão os valores que eu constituí, que eu construí, que eu decidi, né? Que são formados em mim, que foram formados em mim. Quais são os seus valores, tá? Se eu puder, faz esse exercício hoje. Quais são os valores da minha vida? Porque são os valores que me ajudam a tomar as decisões. São por conta deles que eu norteio a minha vida. Por exemplo, né? Ah, se um dos seus valores muito forte for liberdade, você não vai tomar algumas decisões se a decisão que você tomar atrapalhar isso dentro de você. Se você olhar e falar assim, nossa, eu não consigo tomar essa decisão, fazer tal coisa, porque isso provavelmente vai tirar minha liberdade de ir e vir. Eu vou falar por mim, né? Eu não consigo trabalhar. Trabalhei já, isso durante anos, como CLT, mas eu sempre tive muito forte dentro de mim a questão da liberdade, do empreendedorismo, sabe? Eh, Nasci numa família muito empreendedora, então fazer concurso público era uma coisa que,
para mim não, porque eu tinha que ficar muito presa. Eu gosto da minha liberdade. Então, algumas oportunidades surgiram que não, minha liberdade vai ser eu não tomei decisões por causa disso, liberdade. Não falo de libertinagem, liberdade. Então, todas as vezes que eu preciso tomar decisões, escolher com quem andar, se essa pessoa fere o meu valor, liberdade, eu não ando. Todas as vezes que eu preciso tomar decisões de sentar em algumas mesas, e são de pessoas que não professam a mesma fé, eu não sento, não ando, não escolho, tá? Então, quais são os seus valores? Eles vão fundamentar a tua vida. E que um dos princípios, né, que um dos valores fundamentais da sua vida seja família. Que lá no seu tripé, que a família seja um dos 3 pilares. Família é tão importante, tão importante, tão importante, que o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, foi na no casamento, foi para família. Tá? Antes, Jesus era apenas um convidado, depois ele se fez presente, veio transformar a realidade daquele casamento. Então, que a família seja o pilar da tua vida, que ele possa realmente acessar a tua vida na tua família e fazer parte para transformar, como ele transformou água em vinho. Ah, então, um de seus propósitos era demonstrar a importância dos alicerces sobre os quais edificamos e como isso precisa ser um ponto de alerta em nossa vida. Sobre o que você tem construído os seus fundamentos? Onde estão fixadas as suas raízes? Na palavra divina ou nas suas próprias vontades? Nas escrituras ou na opinião alheia? Na Bíblia ou nos traumas do passado? Para um pouquinho aqui. Tem muita gente preocupada com trauma também. A gente está aqui buscando cura, mas a gente está buscando cura e olhando para Cristo, né? Fundamentada na palavra. Às vezes você está assim, ó, olha só, eu só vou viver a vida abundante de Deus sobre a minha vida quando eu curar o trauma do passado. O que está sendo mais forte na sua vida quando você faz essa declaração? Eu preciso resolver o meu passado. Eu preciso resolver aquele trauma, aquela traição, aquele abandono. Eu preciso resolver isso. Se você coloca isso muito forte na tua alma, de ir em busca o tempo inteiro de resolver coisas do teu passado é o teu Deus e não a própria palavra. Porque você foca tanto nos problemas do passado, aquelas situações que aconteceram, ou você passou uma decepção muito forte no teu relacionamento, o teu marido fez algo que até hoje você está aqui, ó, né, no teu coração. Você ficou vai e volta, meu marido fez isso, meu marido fez isso, mas eu tô aqui, ó, firme no meu casamento. Eu tô aqui lutando, mas meu marido fez isso, você está presa aonde? Você não está deixando a palavra entrar no teu coração e você fluir hoje através da palavra dentro do teu casamento para você ter um casamento novo. Você está presa ao passado, você está presa à ferida e a ferida está guiando você. Deixa a palavra de Deus curar você, para você viver coisas novas em Deus. Mas uma pessoa que está presa a tudo aquilo que aconteceu no passado. Se você, mas você não sabe o que me aconteceu, eu não preciso saber. O Espírito Santo sabe, e Deus quer transformar você agora com a palavra. O que aconteceu trouxe apenas um propósito para a tua vida. O nosso propósito está intimamente ligado a todas as dores que nós vivemos, e isso forma o nosso caráter. Isso dá armadura para a gente. Deixa Deus cuidar de você hoje, no agora, na sua dor. Entrega a sua dor para Ele, mas viva agora em alegria, porque Ele fala que Ele transforma pranto em alegria. E aí a gente fica, né? De
terapia em terapia. Ora é isso, ora é aquilo, ora é aquilo. Falo isso, gente, porque eu sou terapeuta, as pessoas o tempo inteiro estão buscando, mas eu ainda não resolvi 100% aquele abandono do meu pai. Eu vi meu pai bater na minha mãe, e isso até hoje. Aí vai, faz aquilo, e continua olhando para trás, sem deixar que a palavra de Deus já liberou, que a palavra de Deus já derramou no teu coração, e dá nova agora. Então, muitas pessoas estão sendo guiadas, pegando como um alicerce traumas do passado. Escolha sempre ficar com a palavra de Deus. Escolha sempre a palavra de Deus. Algo que constantemente sinto o Senhor me relembrar é: não prossiga sem uma palavra minha. Marca isso. Eu não prossigo sem uma palavra de Deus na minha vida. Hum, né? Vocês que estão aqui certamente buscam se tornar uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Mulher sábia edifica a tua casa. Então, um dos alicerces da casa, um dos fundamentos da casa, né, que faz com que a tua casa seja firmada na rocha, é você se tornar sábio. A sabedoria vai guiar você. A sabedoria vai sustentar você. Mas para você se tornar essa mulher sábia que edifica a casa, você precisa saber quais são os pilares da sabedoria. Quais são os pilares da sabedoria? As minhas alunas estudaram mente magnética comigo, estudaram mulheres virtuosas comigo, elas sabem que os pilares da sabedoria são 7 pilares. 7 pilares. Então, para que eu me torne uma mulher sábia e virtuosa, eu preciso fundamentar dentro da minha vida 7 pilares. Eu vou passar esses 7 pilares para você que está anotando. Primeiro pilar, temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Onde está escrito o temor do Senhor? Provérbios 8:13. Depois você consulta. Para eu falar assim, eu temo ao Senhor, então você precisa saber o que está escrito em Provérbios 8:13. E andar sobre aquela palavra. Andar segundo aquela palavra. Segundo pilar é dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus. Se você não é dependente de Deus, se você toma suas decisões, porque você se acha sabichona e a mulher tem esse mau costume, de só porque está aprendendo um pouquinho de se achar a melhor zona, é isso. Nós temos isso. Você precisa depender de Deus. Depender. Deus falou: não é não, dependa. Solta o controle. As mulheres que adoram controlar as coisas, ou dificuldade de soltar o controle. Terceiro pilar, humildade. Se você não desenvolve esses pilares, você não está se tornando uma mulher sábia e virtuosa. Você não está edificando tua casa. A Bíblia colocou, sempre está faltando alguma coisa, sempre com um vazio. E quanto permitimos, Deus preenche cada lacuna. Cura todas as feridas, exatamente. Terceiro pilar, humildade. Quarto pilar, prudência. A sabedoria e a prudência andam juntas. Provérbios fala que eles caminham juntos, eles são como irmãs, são como parceiros. Eu falo para as meninas que é assim, ó, a sabedoria e a prudência andam tão juntas que um não toma decisão sem o outro. É como se elas sentassem e tomassem um chá. Vamos tomar uma decisão. Pera lá, vem cá, prudência. E ela questiona, ela pergunta, ela consulta. Prudente. Não é, sabe que ela é impulsiva. Mulher sábia não é impulsiva, ela é prudente. Ela, ops, não é impulsiva. Quinto pilar, conselhos. Ela busca conselheiros, ela tem conselheiros, ela tem pessoas para poder ajudá-la a tomar as decisões. Ela é humilde, ela curva a cabeça, ela vai consultar quem tem experiência. Lembra do que eu falei ontem? Não busque conselhos com pessoas que têm casamentos frustrados para poder orientar você. Filhos, busque orientação em quem tem filhos
que você sabe que está seguindo ali, ó. Nossa, olha, que bacana, né? Admirável. Você vai consultar uma pessoa que é cheia de dívida para te dar conselhos financeiros? Óbvio que não. Sexto, pilar, honra. Honra. Gente, o princípio da honra. Nossa, esse é tão profundo. Honra as pessoas que estão te ajudando. Honre as pessoas que estendem a mão para você, que te orientam, que param para te dar atenção, para derramar sobre a sua vida, para te aconselhar. Sétimo pilar da sabedoria, para você que deseja se tornar uma mulher sábia, ela nunca para de aprender. É a instrução, ela busca conhecimento, ela transborda, ela instrui e ela busca, ela não para. Ela é uma eterna aprendiz de Deus, ela não sabe tudo. Ela sabe que ela não sabe tudo. Eu não sei nada. Repete, eu não sei nada. Eu não sei de nada. Nossa, eu não sei nada. Todos os dias eu preciso aprender coisas novas. Esses são 7 pilares de uma pessoa que deseja se tornar sábia. Então, quando você fundamenta isso, automaticamente a sua vida está inclinada para a palavra e não para as pessoas. Tenho o hábito de todo mês de janeiro, ou em períodos bem pontuais durante o ano, retirar-me para ouvir o que Deus tem a dizer e pedir a Ele direção para a próxima temporada. Simplesmente porque não posso viver sem escutar a sua voz, e compreender com clareza que passos tenho que dar. Em uma dessas ocasiões, o Senhor me pediu uma exposição mais significativa. Sempre tive o instinto de me esconder, guardar e proteger. Eu não queria cometer o erro da rainha de Sabá e exigir algo além do necessário. No entanto, o Senhor me fez lembrar de Daniel, que apesar do decreto que proibia orações a qualquer deus e homem, que não fosse o rei Dário, abriu a janela e orou ao Deus de Israel. Naquele momento, entendi que deveria abrir a janela e expor o que acontecia dentro da nossa casa, porque esse passo de fé serviria de cura para outras famílias. Não se esconda. Não se esconda. No início, não foi simples. Contudo, esse movimento só aconteceu e teve êxito porque fomos confrontados com uma declaração de Deus, que nos capacitou, amparou e sustentou para essa ação. Isso foi há alguns anos, e até hoje eu e minha família nos emocionamos com alguns testemunhos gerados, a partir da palavra que recebemos do alto. Palavra que recebemos do alto. Seja guiado pela palavra. Deus sempre respalda a sua palavra. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus sempre respalda a sua palavra. Homem não respalda a sua palavra. Homem fala agora, daqui a pouco ele fala, não lembro. Agora, a palavra de Deus, ela é viva. E Deus, quando libera uma palavra, ele te orienta com base na palavra. Você guia a tua vida com base na palavra. Palavra, filha, é semente, vai plantar, vai cair e vai germinar. Não no seu tempo, no tempo dele. Por isso, desafio você, mulher, permitir que a palavra a encontre neste exato momento. E isso pode acontecer de maneiras incomuns e imprevisíveis, como uma mensagem despretensiosa de uma amiga nas redes sociais, ou quando você abre as escrituras tendo uma passagem específica no seu coração. O importante é que a palavra de Deus a encontre, ilumine seu caminho e lhe dê sustentação. Esse encontro permitirá que você seja sacudida, curada e reativada pela ação poderosa das Escrituras, combinada com a presença sublime do Espírito Santo. Marca isso, olha que lindo. Não tem como
ser viva se não houver a presença do Espírito Santo. Esse encontro permitirá que você seja sacudida, curada, reativada pela ação poderosa da Escritura, combinada, combinada com a presença do Espírito Santo. Acredite, quando essa junção ocorrer, você não apenas será preparada para uma nova estação, mas nunca mais será a mesma. Olha que lindo, olha que poderoso que a palavra nos encontra, que a palavra nos encontre e que ela venha iluminar os lugares mais escondidos, mais sombrios dentro de nós, porque é sobre nós, é sempre sobre nós, é sempre sobre mim. Raízes não podem ser tratadas no escuro. Não permita que as coisas permaneçam debaixo do tapete. Não permita que as coisas permaneçam debaixo do tapete. Deus quer trazer para fora só quando nós. Por isso que assim, ó, é preciso confessar. Só quando eu confesso. Só quando eu ponho para fora é que Deus pode transformar a minha alma. O arrependimento só vem depois que você confessa. E a gente só acessa a Deus quando a gente se arrepende. Hoje eu quero abrir aqui a oportunidade para Cleusa, que ela falou que ela tinha algo para compartilhar, né? Para testemunhar, e eu quero ouvi-la. Sim, bom dia, meninas. Consegue me ouvir direitinho? Então, desde ontem que eu falei que eu ia contar isso para dar o meu testemunho, né? Eu me dei conta que, claro, as pessoas que convivem comigo sabem, mas eu nunca testemunhei sobre o quão grandioso foi o que Deus fez na minha vida, sabe? Porque quando eu conheci meu marido, na época, ele me falou que provavelmente ele não seria pai sem um tratamento, né? Mas aí, na época, tu tá apaixonada, tu nem dá bola, né? Até defeito é qualidade. E eu deletei aquilo. E aí, 3 anos depois, a gente casou, e aí a gente tentou engravidar. E aí se passou, mas eu nem lembrava daquilo que ele tinha me dito, né? E aí se passou um ano, a gente tentando e nada, né? Ah, então eu voltei para a gineco para ver, né, qual era a orientação dela, se tinha algum exame para a gente fazer. E aí ela indicou uma clínica de fertilização, né, para a gente fazer exames mais aprofundados e tal, para ver se estava tudo certinho. E aí então a gente foi, e aí o médico pediu um exame, um espermograma para o meu marido e fez uma simples eco, assim, em mim. E aí ele disse assim, ah, já encontrei o problema, né? E então, a princípio, comigo estava tudo certo. E aí que eu lembrei do que meu marido tinha falado lá atrás, né? Então, ele tinha defeitos nos espermatozoides, eles eram muito lentos e tal, né? E aí o médico falou assim: ah, a chance de vocês engravidarem naturalmente é de menos de 1%, né? Ah, então, né? Precisamos de fertilização para termos um filho. E aí a gente se programou financeiramente, porque não é um tratamento barato, né? E aí, tá, fizemos a nossa primeira fertilização. Peraí que meu pequeno acordou. O resultado do testemunho. Tá. Aí a gente fez a fertilização e, assim, na minha cabeça, eu estava grávida. Tava tudo certo, né? Aí, 10 dias depois, quando eu fui fazer, então, o exame para ver se tinha positivado, eu já menstruei. Então, eu sabia que não tinha dado certo. E aí, meu chão caiu, né? E aí, depois de alguns meses, a gente voltou no médico. Aí ele disse: não, vamos fazer mais exames comigo, né? Para ver se tinha alguma questão minha, então. E aí, a gente descobriu que eu tinha uma alteração no meu sistema imunológico
que aí eu teria que tomar aquelas injeções diárias durante toda a gravidez, né? Porque o meu organismo poderia expulsar o bebê entendendo que era prejudicial a mim. Tá, né? Então, descobrimos mais um motivo, então agora vai dar certo, né? E aí, na época, eu lembro que eu ainda trabalhava fora, e aí eu e meu marido decidimos que eu iria sair do trabalho, até porque eu estava muito estressada e coisa, né? Deixa a mamãe falar aqui. E aí, tá, saí do trabalho, e aí eu acho que uns 5 meses depois, a gente fez a segunda fertilização. E aí, no dia da fertilização, quer dizer, quando o médico fez a coleta de óvulos, ele disse assim, Cleusa, tu tinha 7 óvulos para eu retirar. Mas não me pergunta por quê, mas eu só consegui tirar 3. Os outros 4 eu não consegui tirar. E na minha cabeça veio assim, porque não era a hora. Mas eu queria tanto, sabe? Então ali já foi uma decepção. E aí tá, fizemos a segunda fertilização, já estava tomando as injeções, pensei, agora vai dar certo, né? Tá tudo certo. Aí, 10 dias depois, quando eu ia fazer o exame, eu menstruei de novo. Sim, e ali foi um baque ainda maior, né? Eu lembro que eu bem arrogante, assim, bem prepotente, eu falei assim para o meu marido, eu falei, nossa, amor, eu já entreguei o meu trabalho, o que que mais Deus quer para me dar um filho, né? E um dia conversando com uma amiga minha, eu lembro que eu falei assim, se eu quiser ser médica, eu faço medicina. Se eu quiser ser advogada, eu faço direito, mas eu quero ser mãe. E eu estou nas mãos de Deus, como se isso fosse algo ruim, sabe? É. E aí, depois de mais tantos, isso foram 4 anos esse processo todo. Aí depois a gente voltou na médica de novo, aí ela disse, Cleusa, vamos fazer um exame para ver como é que está o estoque de óvulos e a qualidade dos teus óvulos. Tá. E aí, nesse processo, antes da gente ter o resultado dos exames, porque era um exame demorado, meu marido falou assim: Cleusa, vamos viajar ou vamos fazer mais uma fertilização, né? Eu, na hora, falei: fertilização, né? Sem sombra de dúvidas. E aí, naquele dia eu fui dormir, no outro dia eu acordei e eu falei para ele: falei, amor, quer saber? A nossa vida não pode se resumir a isso, né? Então, vamos viajar. E aí, isso foi em janeiro e a nossa viagem era só para abril. E aí, nesse meio tempo, saiu o resultado do exame, então o meu estoque de óvulos era baixo e a qualidade deles também. Meu Deus do céu, por que que eu não escolhi a fertilização, né? Porque tinha o relógio biológico ali correndo também. E aí até a médica cogitou em doação de óvulos, se a gente fosse fazer a próxima fertilização, né? Tá, mas aí então nós tínhamos era a viagem, a fertilização ficaria para quase um ano depois. É. E aí a gente foi para Cancún, que era uma viagem que a gente queria muito, e 10 dias depois da viagem eu estava grávida. Sim, naturalmente. E eu tive uma gestação, olha, uma gestação tranquilíssima, eu não tive nada, 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 nada. O Enzo chegou num parto tranquilo, cheio de saúde, e só agora que me dei conta que tudo que Deus fez por mim, tipo, porque nesse processo, quando a gente fez a segunda fertilização, aí eu e meu marido, a gente voltou para a igreja, né? Igreja católica, mas voltamos para a igreja, a gente ia para a igreja todo final de semana. Eu lia a palavra em casa, mesmo que na época eu não entendia nada, né? E durante toda a gestação eu ia para a missa, então todo final de semana. Depois que o meu presente, o meu milagre chegou, eu não fui mais, sabe? E hoje eu penso, meu Deus do céu, eu não voltei para agradecer, sabe? Hoje eu consigo olhar para trás e ver a bênção, o milagre que Deus me deu, sabe? E ele fez muito, muito, muito melhor, 10 vezes melhor do que eu sonharia. Porque eu não pensaria em engravidar numa viagem para Cancún, que era a nossa viagem do sonho, sabe? Deus é maravilhoso, é perfeito.
Deus faz infinitamente mais. E os sonhos dele são maiores e melhores do que os Uhum. nossos. Né? Às É. vezes a gente quer assumir o controle. E quando você Sim, soltou o controle, eu vou viver, eu vou viver a vida de forma plena e abundante agora, né? Quando você falou assim, não, peraí, nós estamos tão concentrados, né? E isso assim, olha, neurocientificamente, gente, né, pela física quântica, isso também se explica. Você fica tão obcecado por aquilo que você impede que as moléculas vibrem, porque elas ficam assim, ó. É o que agora? É a mesma coisa. Não, não tem flexibilidade pela vida. Quando você quer assumir controle, você engessa e não flui. A vida não flui, a vida paralisa. E aí, quando você confia em Deus, você solta. Ai, ai, eu estou fazendo a minha parte, agora eu vou viver a vida. Eu estou fazendo a minha parte, eu vou viver, eu vou soltar. Deus está no controle. Acontece muito melhor. De forma, né? Talvez se seguisse aquele mesmo padrão ali, não, não vivesse uma gravidez tão fluida, tão saudável, porque ia ter que viver no controle de um médico, do homem. Né? Mas foi Deus que semeou, foi Deus que plantou, foi Deus que germinou. A Ana Amélia está falando aqui, ó. Fez duas FIV. O problema era com meu esposo. A primeira não deu certo, a segunda deu. Depois veio o segundo filho naturalmente. Fazendo missões no sul da Bahia. 2 horas de barco, 50 minutos de caminhada para chegar nas ilhas. Buscar primeiro o reino de Deus. Ai, pode abrir o áudio, Ana. Descabelada novamente, porque ou eu me arrumo, ou eu coloco os meninos para a escola, né? Deusa, eu passei por uma experiência bem parecida também. É, nós tínhamos 5 anos de casado e resolvemos ter filhos, e aí não vinha, e vai pesquisar, descobrimos que meu marido tinha varicocele, fez cirurgia para retirar o óvulo, porque nem sem cirurgia não tinha espermatozoide. Aí fizemos a primeira FIV, eu fiquei arrasada, parecia que eu tinha abortado. É muito difícil quando a mulher faz uma fertilização in vitro, que ela acha que vai dar certo e aí não dá. A sensação é que a gente abortou, mas na verdade só não colou o óvulo, só o embrião pré-fabricado não ficou. E aí depois nós fizemos novamente, e aí veio o Isaac, e depois de 1 ano e 10 meses nasceu o Benjamin. Você vê, 1 ano e 10 meses nasceu o Benjamin, coladinho um no outro. E quando eu fui fazer a segunda FIV, o médico falou bem assim, olha, vida normal e tal. Eu falei, olha, eu não vou ficar agarrada com isso. Nós tínhamos uma missão agendada para sul da Bahia, para as Ilhas Caçumba. Minha cunhada já até foi comigo para lá também. E aí eu tinha que colocar o Urogestan, né, por baixo. Lá não tem banheiro. Eu ia no meio do mato com as irmãs para ver se segurava o menino. E aí eu andei de barco, e andei e fiz caminhada, e fui no meio do mato para botar o comprimido no horário, e eu vivi a obra. E aí veio o Isaac, ficou. Então, assim, é isso aí. Todas as coisas cooperam para o bem. Descansa, descansa, confia. Primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, todas mesmo. O reino e a família. Sim. Olha o que vocês fizeram. O reino e a casa, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Transgeracional. Se eu não tiver uma família estruturada, eu tenho uma sociedade desestruturada. Não tem como Deus é, abençoar. Como que Deus vai abençoar se você não está olhando para dentro da sua casa, se você não é a atalaia da tua casa, se você não é a guardiã da tua casa? É nosso. Por isso que assim, ó, a mulher sabe edifica a tua casa. As minhas alunas, eu falo com elas assim, ó, quando eu chegar diante de Deus, eu vou ter que sentar assim, calma. Senta aqui. Durante E o anos, Isaac, o Isaac hoje tem 12 anos, batizou na Igreja Batista em março e falou para o pastor, eu quero ser professor e pregar. Aí o pastor falou, meu Deus, você tem 12 anos, como que eu vou botar você para pregar, para dar aula? para as Enfim, crianças. está auxiliando, está dando aula,
e está sendo preparado para pregar também, É um pelo menino, desejo próprio. um menino com muita unção, muita unção. Ele é inteligentíssimo, gente. Essas crianças de agora, né? Como Deus parece que pôs a mão assim, ó, de um jeito tão especial nessas nova geração. E eles fluem de forma poderosa. Alguém mais quer complementar com o tema de hoje? Contribuir? Esses testemunhos, eles edificam a nossa fé. Eles fortalecem a nossa fé, para que a nossa alma possa, assim, ó, fluir na confiança, né? Porque é espírito, que é os três pilares também de quem nós somos, espírito, alma e corpo. Então, o espírito, ele está pronto. Seu espírito foi recriado, seu espírito nasceu de novo em Deus, ele está pronto, ó. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Só que a tua alma, ela precisa obedecer ao espírito. E quanto mais você fortalece a tua fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais fé, e a fé vem pelo ouvir, ouvir testemunhos, ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se fortalece na fé, mais a tua alma se sente tranquila de caminhar, se sente confiante de caminhar, se sente resguardada de caminhar. A esperança se renova. A esperança se renova. E aí você continua caminhando. É isso, meus amores. Espero que o capítulo de hoje tenha firmado você. Fica com Deus e amanhã a gente retoma a frase, quem votou lá na frase, ou usa a frase que nós falamos hoje, né? Qual que é a frase de hoje que eu pedi vocês para compartilhar, anotar? As raízes não podem ser curadas no escuro, né? Eu já virei aqui. Raízes não podem ser tratadas no escuro. Ou vamos usar essa frase. Quem tiver aqui, vamos fazer um print aqui dessa sala maravilhosa. Transborde isso, poste isso nos seus stories e marque essa frase, escreva essa frase, né? Raízes não podem ser tratadas no escuro. Coloque esse insight, compartilhe. Vamos transformar mais pessoas, né? De acordo com a palavra de Deus. Leve isso para frente, tá? Beijo grande, até amanhã. E daqui a pouco eu tenho uma aula com as minhas preciosas, 9 horas. Beijo, fica com Deus.